Paz do Senhor, amém? Quero cumprimentar o nosso irmão internauta com a paz do Senhor. Partilhe esse link para que vidas, almas venham a ser alcançadas para o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo, alcançar milhões e milhares de almas para o reino de Deus. Então, aquele que está feliz, que está contente por estar aqui nessa noite na casa do Senhor, dá um brado de glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Bom é estar na presença do Senhor. Bom é estar na casa do Senhor. E você não poderia estar em outro lugar melhor do mundo do que na casa do Senhor. Na casa do Senhor há renovo. Na casa do Senhor, o Senhor fala conosco aquilo a qual não que nós queremos ouvir e esperamos ouvir, mas ouvimos a resposta a qual muda e transforma toda e qualquer situação em nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Nosso pastor assim não está hoje. Nosso vice-presidente está em missão, irmão. A obra cresce. O nosso pastor Abraão Robes Ferreira também está aí. Eles estão afinco, os dois juntos, fazendo a obra e levando ali as instruções por demais. Amém? Abra a vossa Bíblia em 1 Samuel. Quero agradecer também aqui, dar os parabéns para os jovens que se empenharam, afinco na obra do Senhor, para estar fazendo este culto com excelência para o Senhor. Grande galardão tem o Senhor para cada um que se dispõe a fazer a sua obra com amor, com excelência. Amém? 1 Samuel, livro 1 Samuel, nós vamos estar tomando a leitura no 17, no 32, nós vamos estar tomando a leitura. Livro de 1 Samuel 17, versículo 32. Quero aqui também dizer que estou muito feliz pela sua vinda aqui na casa do Senhor. E não fique só nessa vez, quero aqui deixar já, venha mais vezes participar, venha conhecer verdadeiramente uma família abençoada, que ama as outras famílias. Nós amamos pessoas e queremos estar perto de pessoas. Aqui, faça dessa casa a sua casa. Essa casa aqui nada mais é do que a casa do nosso Criador, o Todo-Poderoso. Amém? E Ele está aqui nessa noite para nos abençoar e falar aos nossos corações. 1 Samuel 17, 32 diz assim: E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a pelejar contra este filisteu. E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Somente até aí. Bem, nós vemos aqui dois personagens. Um levantado pelo povão, levantado pelo povo a qual queria um rei, Saul. E vimos outro personagem levantado não pelo povo, mas sim pelo próprio Deus. O povo quer levantar, o povo quer fazer, mas bom é quando Deus levanta e bom é quando Deus faz. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: olha, deixa Deus fazer que é melhor. Deixa Deus trabalhar porque Ele sabe trabalhar. Porque quando Deus levanta, ninguém abate, ninguém derruba. Quando Deus escolhe, está escolhido, ponto, acabou. Agora, quando alguém é levantado por alguém, irmão, que não é levantado pelo esse próprio Deus, é uma frustração. Talvez comece bem, mas quando não tem a sustentação do Espírito Santo, da presença de Deus,
fica difícil para a pessoa chegar onde pretende chegar. Nós vemos aqui um jovem agora conversando com um líder, Saul. Nós vemos um jovem agora dando instrução para um rei. Por que isso, evangelista? Um jovem dando instrução para um rei, irmão. Deus vai levantar jovem para aconselhar os mais velhos. Você sabe por quê? Porque quem tem a presença de Deus, ainda que seja uma criança, ele pode instruir aquele que se acha mais velho ou que tenha mais idade do que ele. Porque o que está na vida dele vem antes de todas as coisas, que é o nosso Deus que está presente. E o nosso Deus é Pai da eternidade. E Ele é antes de todas as coisas. E se Ele está na vida de alguém, então isso significa que Ele é muito mais velho do que todos. Quem está entendendo? Então o Espírito de Deus que estava sobre a vida daquele jovem. Porque Deus, Ele sempre vai levantar o menor. Deus nunca procurou grande, Deus nunca procurará grande. Deus sempre ele vai procurar o menor. Deus sempre vai à procura daquele que verdadeiramente está trabalhando e não que está desapercebido, dormindo. Deus não tem compromisso com preguiçoso. Deus, quando ele foi à procura de alguém para mudar a história do seu povo, ele foi atrás de quem? De Gideão, um jovem, o menor da casa. Mas ele estava fazendo o quê? Ele estava malhando trigo no lagar, estava trabalhando. Quando ele veio levantar Samuel menor, o menorzinho ali da casa, e Deus veio falar ao seu coração. E este mesmo Samuel, menorzinho, aquele que foi deixado pela sua mãe ali no templo, como oferta e sacrifício ao Senhor, agora é levantado para ir lá atrás das montanhas, para ir atrás lá da casa de Jessé, para ir atrás daquele a qual Deus queria levantar, para falar com aquele a qual estava desprezando a sua voz, para falar com aquele a qual deixou de fazer a vontade de Deus e para alertar ele do mal que ele estava fazendo para o seu povo. Agora nós vamos ver um jovem, a qual Deus escolheu. Porque antes de Davi chegar até Saul, Deus já tinha escolhido. Deus já tinha mandado Samuel até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos a rei. E ali Samuel, chegando na casa de Jessé, procurou, logo viu os maiores e achou logo, deve ser um desses daí. É grande, é formoso, mas Deus não atenta para a aparência. Deus não olha e nem vê como nós vemos. Deus olha por dentro, Deus vê o coração. E Deus disse no coração de Samuel: Samuel, não atente para a aparência. O que eu mandei você vir fazer aqui, o que eu mandei você, a quem eu mandei você ungir, aguarda, porque ele vai chegar. Então Samuel dá a ordem e diz: ninguém senta à mesa até o menor chegar. Ninguém se assenta na mesa até aquele que eu vim ungir chegar na casa e assentar na mesa. Ei, irmão, ninguém vai assentar na mesa até você chegar, porque aquilo que Deus tem com você é para você, não é para mais ninguém. Ei, jovem, é Deus que quer te levantar, é Deus que quer te levar, e quando Ele te levar e quando você chegar, grandes coisas vai fazer o Senhor através da sua vida. Então Davi chega no ambiente, chega na casa para se cumprir a palavra do Senhor. Senhor, prepara uma mesa diante dos meus adversários. Senhor, prepara uma mesa, Senhor. Ele já tinha feito essa oração no seu coração. Sabe por quê? Porque os próprios irmãos da casa eram inimigos dele, irmão. Davi, ele almejava, desejava se alimentar com seus irmãos. E muitas vezes os seus irmãos comiam a sua comida, e enfiava a cara dele na lama e amarrava ele até o couro da barriga dele encostar nas costelas, irmão. Quem sabia disso? Ele falou: Senhor, prepara uma mesa diante dos meus inimigos.
Davi deixava de almoçar em casa quando ia levar comida para os irmãos e levava a marmitinha dele para comer junto com os irmãos, porque ele queria ter prazer de ficar com os irmãos, mas os irmãos não tinham prazer de ficar junto dele. Mas ele falou: Senhor, prepara uma mesa, e aquele que confia no Senhor, que pede uma mesa preparada, o Senhor prepara uma mesa num tempo certo para honrar aquele a qual confiou nele. Quem confia no Senhor, irmão, não é envergonhado. Quem confia no Senhor, o Senhor no momento certo entra e opera e realiza o desejo do seu coração. Talvez alguém falou que ia lhe ajudar, talvez alguém falou que ia lhe estender a mão, talvez alguém falou assim: ei, num momento difícil pode contar comigo. E no momento difícil, irmão, ele bateu o pé e virou as costas. Mas este Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria. Irmão, tudo quanto Deus falou que ia fazer, ele vai fazer. Fica na posição, fica em pé, fica na brecha, não olha para trás, fica na posição firme, porque ele vai operar. Aleluia. Agora nós vamos ver esse jovem, presbítero Hércules, aconselhando o rei e dizendo para ele: ô Saul, olha, eu tenho algo para te dizer, Saul. Fala, ô Davi, o que é que você quer, filho? Não desfaleça o coração dos teus soldados, Saul. Não entristeça o coração de ninguém. Não diga para seu soldado que ele não pode vencer esse gigante. Não diga para o seu soldado, Saul, que o gigante é maior e que ele é menor. Saul, fortalece o seu soldado. Você tem um grande exército ao seu lado, Saul. Não desfaleça o coração de ninguém. Olha o teu povo todo com medo aí. Olha todo mundo recuando por causa de você, Saul. Alegra o coração do teu povo. Coloca o teu povo para cima. Você é o líder maior. A sua voz, ela que prevalece aqui, Saul. Saul, ele era o rei. Saul, ele que tinha a última palavra. Por mais que o gigante fosse grande, ele tinha que dizer para o seu soldado que ele ia vencer. Ainda que ele no seu coração desacreditasse, mas ele tinha que acreditar no Deus a qual escolheu ele também, porque ele era ungido, ele foi ungido pelo próprio Deus. Ele tinha que confiar em Deus, ele tinha que acreditar em Deus, que não era ele que ia vencer, mas foi aquele que chamou ele. Aquele que te chamou é quem vai vencer por você. Aquele que te chamou é aquele que vai abrir a porta. Aquele que chamou, irmão, é aquele que vai te abençoar, é aquele que vai operar, é aquele que vai entrar e vai dar vitória. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para nós e falou, assim como Saul falou: nós não conseguimos. Essa porta é muito grande para mim abrir ela. Esse caminho, eu não sei se eu vou chegar do outro lado, porque há muita luta, há muito gigante. E esquece de olhar para aquele que te chamou. Esquece de confiar naquele que primeiro acreditou em você. Deus tem acreditado em pessoas. Deus sempre tem apostado em pessoas. Confiado e visto coisa em mim e em você que nós não vimos. Mas Deus vê. Deus sabe que você é forte. Deus sabe que você consegue. Então, se você sabe que Deus é com você, ajude aquele que está do seu lado, não desfaleça a fé de ninguém. Diga para seu irmão que ele pode também. Diga para seu irmão que Deus é na sua vida e é na vida dele também. Diga que o Deus, ele não está ausentado, não. Deus está presente, irmão. Onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali estarei eu. Se Deus está, descanse seu coração, porque ele sabe trabalhar. Oh, aleluia! Agora Davi vai dizer: ô Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. Está todo mundo triste, Saul. Mas eu vim aqui para te dizer que eu mesmo vou pelejar contra esse gigante. Acho que Saul estava de cabeça baixa, até levantou a cabeça na cara. Soldado que está chega uma criança
e fala que vai descer e pelejar, é muita ousadia, irmão. É muita petulância, é muita ousadia, mas Deus conta com ousado. Deus não quer compromisso com gente covarde, não, irmão. Deus tem compromisso com pessoas valentes. Deus tem compromisso com pessoas que ele é intemível, que ele não tem medo de ir para a luta, que ele não tem medo de fazer aquilo a qual Deus colocou no seu coração para ele fazer. Davi chegou ali para fazer a diferença. Deus vai te levar em lugar para você fazer a diferença. Deus vai te colocar em ambiente, irmão, para você não ser imitador de ninguém, mas para você fazer a diferença. Se não tem ninguém fazendo, faça você. Se não tem ninguém acreditando na sua casa, acredite você. Se não tem ninguém fazendo a mudança, faça a mudança você. Levante você, confie nesse Deus, jejue, ore, consagre e espere a resposta do Senhor. Então Davi, ele não chegou ali para olhar para um exército derrotado. Quando ele chegou perto do seu irmão, que ele passou pelo seu irmão fez: o que é que você veio fazer aqui? Você veio olhar a nossa derrota? Você veio mangar de nós? Você veio caçoar de nós? O que é que você veio fazer aqui? Falou: calma. Eu vim aqui amando do meu pai trazer uns alimentos para vocês, para o rei, para o soldado. O que é isso? Me deixa em paz, eu não tenho nada contigo, não. O irmão sempre perseguindo o menor, irmão. Davi chegou ali para buscar uma resposta para levar para o seu pai, porque seu pai: filho, bateu seus irmãos, há uma peleja ali 40 dias, vê o que é que está acontecendo, filho, vá lá e traga a resposta, vê se alguém já derrotou, vê se alguém já lutou, vê como é que está a guerra. E quando chega lá, no capítulo 10 disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dar-me o homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quando o gigante descia no vale, irmão, dava o brado dele de grito: dá-lhe-me um homem hoje, para que ambos pelejamos. Desce algum soldado para pelejar comigo. Quando ele ouvia a voz do homem, todo tremia na base e recuava, só com a voz do gigante. Aí Davi chega e vê uma situação daquela, humilhação. O gigante descia ali, e humilhava, pedindo o homem: olha, se vocês me vencerem, nós vamos ser os seus servos. Mas se eu vencer vocês vão ser o meu servo. Satanás quer fazer servo, irmão, mas Deus te ungiu para você fazer Satanás de servo, não você ser servo de Satanás. Davi chegou, irmão, para mudar todo o quadro e toda a situação. É isso que Deus quer que nós façamos, que nós entramos em situação que todo está recuando, que todo está retrocedendo, e chegamos para fazer a diferença. Chegamos para poder, irmão, pôr um ponto final em toda a afronta do inimigo. O inimigo quer afrontar, esse é o papel dele, é entristecer os corações. Quantos corações estão aqui que estão tristes, meu? Por uma palavra. Quantos corações estão tristes aqui pela porta que fechou? Quantos corações estão tristes aqui porque alguém falou que ela não ia vencer, que não ia conseguir? Ei, irmão, isso é conversa de Satanás. Você vai vencer, você vai conseguir. Essa porta vai se abrir, essa enfermidade vai cair por terra, e o nome do Senhor será glorificado em sua vida, será exaltado, será grandioso, porque Deus, Ele vai operar e vai fazer. Oh, aleluia! Sabe por quê? Porque Ele te ungiu, foi para você ser vencedor, não foi para temer. O gigante, ele estava ganhando no grito. Você nunca vai ver qualquer canto da Bíblia, aquele gigante dando um tapa no povo de Israel, porque ele lutou com algum e venceu. Nenhum, irmão. Ele nunca bateu em ninguém, ele nunca agrediu ninguém. Só no grito ele estava assustando aquele povo. Mas chegou ele nunca viu uma luta dele contra ninguém. Vai ver essa passagem aqui, ele gritava e o povo temia. Mas vai chegar que lutou, e luta, e lutou contra urso, lutou contra leão. Ele falou: Saul, não desfaleça não, Saul.
Até agora ele já deu tapa em quantos? Nenhum. O que é isso, Saul? E por que está todo mundo com medo e ninguém apanhou ainda? Fala para ele, Saul, que chegou um aqui que já lutou com o urso, com o leão, e eu não tenho medo de lutar com ele também não. Porque ele pode ter escudo, ele pode ter lança, ele pode ter capacete, pode ter couraça, mas eu tenho alguém na minha vida que é maior do que lança, do que couraça. Eu tenho alguém na minha vida que vai entrar comigo, Saul, e eu vou te mostrar ele hoje, porque ele vai descer comigo. Aonde eu estou, ele está. Aonde eu entro, ele entra. E quando ele entra, Saul, ele entra para dar vitória. Ei, Saul, tu tem que saber disso, que o Deus que estava com você está comigo, e ele é o Deus que dá vitória, ele é o Deus que entra, ele é o Deus que faz todas as coisas, Saul. Então tem que chegar uma criança para poder fazer todos conhecer a grandeza e o poder de Deus. Por quê? Porque chegou alguém ungido. A unção já tinha saído do meio daquele povo. Deus já tinha arrancado a unção de Saul. Saul já estava atormentado, já estava apavorado, temendo diante do adversário. Quem é ungido, irmão, ele não teme. Ele pode até estar perdendo pelo momento, mas ele está confiante no Senhor e certo na vitória. Pode estar tudo desabando na sua volta, mas a fé dele é inabalável. Pode aquecer fornalha, pode jogar na cova do leão, pode vir tempestade, mas é inabalável a fé daquele que confia no Todo-Poderoso, aquele que confia no Senhor, irmão. Ainda que se acampe um exército em sua volta, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, mas ele não será atingido. Então aquele povo, ele temia o quê? A voz do gigante. Quando o óleo escorreu na cabeça de Davi, ele não ficou simplesmente parado na cabeça de Davi. Ele escorreu pelos olhos, escorreu pelo ouvido. Sabe por quê? Deus estava ungindo a cabeça, os olhos, os ouvidos, para ele não temer aquilo que ele ouvisse. E para não temer aquilo a qual ele visse. Quando Davi chegou, irmão, diante daquele vale, vendo aquela humilhação daquele povo, subiu uma ira tão grande no coração dele e falou: quem é este filisteu para afrontar o Deus vivo de Israel? Porque aquele homem, ele estava aprontando a Deus. Quantas afrontas Satanás tem se levantado contra mim e contra a sua casa, contra a nação, contra o povo escolhido de Deus. Que afronta é essa? Afronta, irmão, que você não vai chegar, que você vai ser um derrotado, que aquilo a qual foi profetizado na sua vida nunca vai acontecer. Mas você tem que estar com o ouvido ungido e com os olhos bem ungidos e saber que a fé é firme fundamento de coisas que não se vê, mas que se espera. Davi falou: eu não vejo, que eu sou pequeno, mas eu tenho uma convicção que Deus vai me dar vitória. Então ele chega naquele vale, depois de passar pelo aquele povo e perguntar: o que é que o rei vai dar com aquele que feriu o gigante? Quais vão ser os benefícios daquele que feriu o gigante? Presbítero Patrick, o que é que vai acontecer com aquele que tirar a afronta de Israel? O que é que vai acontecer com aquele que for à peleja e vencer? Trazendo para o nosso dia hoje, o que vai acontecer se eu confiar nesse Deus? O que é que eu vou ganhar se eu depositar minha confiança nesse Deus, se eu acreditar nele de todo o coração? O que é que vai acontecer se eu me consagrar, se eu jejuar? O que é que vai acontecer se eu me prostrar de joelho e buscar esse Deus de todo o meu coração? Ei, irmão, se você fizer isso, se prepara para viver o que você nunca viveu. Se prepare para ver o que você nunca viu. Porque aquilo que os olhos não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo a qual Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que se achegam a Ele. Porque quando você se achega a Deus, Deus se achega a você. E quando Deus se achega a você, irmão, se prepara, porque coisas grandes e inefáveis Ele faz sobre a nossa vida.
Aí falou: ô Davi, o rei falou que vai ausentar de todos os impostos a família daquele que derrotar o gigante. Vai fazer prosperar e vai dar uma das suas filhas. Tudo isso, rapaz, e ninguém desceu. Deus vai criar oportunidade para você conquistar. Deus vai criar oportunidade que pessoas estão deixando para lá, achando que é difícil conquistar. Mas Deus vai te levar em ambiente, em situação que parece impossível de ser conquistada. Mas quando você chega lá, que vê todo mundo recuando, que não vê ninguém fazendo, saiba que Deus te levou ali para você tomar posse de uma grande bênção, irmão. Davi, ele aproveitou a oportunidade dele. Deus é um Deus de oportunidade. Não desperdice a sua oportunidade que Deus dá, porque Deus, ele dá oportunidade hoje, ele dá oportunidade amanhã, sempre está dando oportunidade. Cabe a mim e a você abraçar a oportunidade que Deus está dando. Olha Deus aqui dando oportunidade, mais uma vez, de você acreditar nele, de você confiar nele, de você exaltar, de você abrir a sua boca e adorar e glorificar o santo nome dele. Ei, irmão, muitas pessoas gostariam de estar aqui no seu lugar e estar num leito de dor. Muitos gostariam, irmão, de pular para cima e não pode porque não tem umas pernas. Muitos gostariam de levantar as mãos e dizer que Deus é grande, mas não tem os braços. E o que é que está faltando para mim e para você, para engrandecer e exaltar este Deus que faz todas as coisas? Porque Ele está aqui, irmão. Ele só quer a confiança minha e sua nele. Confiança. O que é que Deus procura, evangelista, nas pessoas? Confiança. Fé. Confiança. Pessoas que não tremem na base. Pessoas que acreditam, independente de quantas barreiras Satanás colocou na sua frente, e ele está firme diante de toda e qualquer situação e não retrocede. Aí Deus lá de cima olha e vê uma pessoa que diante de tanto ataque, de tanta má notícia, ele está firme. Deus falou bem assim, ó, vai lá e dá vitória para ele. Por quê? Porque a confiança dele está e a palavra de Deus não volta vazia. Aquele que confia em mim, grande galardão acontece sobre a sua vida. Davi, ele confiava tanto em Deus, ele desceu naquele vale. Oh, aleluia. E aquele gigante olhou e desprezou Davi. Desprezou, irmão. Vai chegar a situação que você vai ser desprezado, mas fique em paz, continua firme no seu propósito, porque maior é o que está contigo para te dar vitória. Muitos vão olhar e vão falar: o que é que você está fazendo por aqui? O que é que está acontecendo que você está aqui no meio? Ei, irmão, não dá ouvido não, continua marchando, continue de rumo à vitória, porque certo é a vitória sua. Ele falou: ó, Filisteu, hoje mesmo o Senhor me entregará a você nas minhas mãos. Como é que é? Hoje mesmo o Senhor, a qual tu afronta, vai me entregar a você nas minhas mãos. Essa confiança que tem que estar em mim e em você. Que Deus vai nos entregar a vitória em nossas mãos. Ainda que seja improvável, impossível acontecer. Aqueles que confiam no Senhor, irmão, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Na estação própria ele dá o seu fruto. Você não vai deixar de prosperar, aconteça o que acontecer, a sua casa não vai entrar em ruína, aconteça o que acontecer, porque no momento certo vai florescer, vai acontecer, porque Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, e será mesmo eternamente. Quando ele chegou ali em Cafarnaum, um homem se apresentou diante dele, e ele falou bem assim: Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu acredito, a minha fé está inabalável. E ele olhou para a multidão: é isso que eu procuro, fé nos corações. E quando Davi desceu naquele vale, irmão, e foi de encontro àquele gigante,
E todos olhando para aquela criança. É uma vergonha para Saul e para os seus soldados. Os seus irmãos guerreiros, pronto para a guerra, treinado para a guerra, manuseava muito bem uma espada. Agora vai uma criança fazer o papel dele. Evangelista, eu não sei ler, eu não sei escrever. Para Deus colocar onde Ele quer colocar você, irmão, eu só preciso que você confie nele. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele só quer que você confie nele. Deus faz coisas grandes, continua fazendo coisas grandes. Ele só quer que você confie, que você busque, que você persevere, que você não desanime, que você não perca a sua fé, que você não pare no meio do caminho, que você não retroceda, que você não deixe se intimidar pela situação, pelo tempo, pela estação, mas que permaneça firme, adorando, exaltando e engrandecendo o Todo-Poderoso, porque no momento certo Ele vai entrar, vai operar, vai lhe dar vitória, irmão. Todos que confiam no Senhor, ele não fica sem vitória. Uns podem ter armas, mas se você soubesse o poder da fé no Senhor e o poder da sua oração, do seu louvor, você oraria mais, louvava mais, cantava mais, exaltava mais. Você se lembra de Josafá? Quando desceu para a peleja, ele pegou armas, ele foi confiando no exército dele. Ele botou todo mundo para jejuar. Levou todo mundo a confiar no Senhor, diferente de Saul. Quando veio a má notícia, quando veio a afronta, ele não fez que nem Saul. Encovardou, falou que não ia vencer, mandou todo mundo retroceder, temia na base de Josafá, não. Ainda que vinha 3 exércitos fortíssimos contra ele, ele permaneceu firme na confiança no Senhor. Pode vir exército, pode vir tudo, mas nós temos alguém que é maior, e nós vamos buscar ele, nós vamos se achegar a ele, nós vamos para perto dele, e levou todo mundo para perto de Deus. E o que acontece quando todo mundo chega perto de Deus, evangelista? Aí o Senhor falou assim: agora você chegou perto de mim, parai, ficai quieto e veja o livramento que hoje eu vou operar. Quando Davi desceu naquele vale, irmão, aquela criança, e ele falou assim: eu vou contra ti em nome do Senhor. O Senhor é o Senhor das guerras, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele nunca empatou, nunca perdeu e nunca perderá a batalha para ninguém. Satanás, irmão, Deus para vencer ele, Deus não tocou nem um dedo nele. Mandou só o arcanjo Miguel dar uma ataca nele, ele desceu como um raio lá de cima. Deus, ele não precisa brigar com ninguém. Quem precisa brigar com nós, com os outros, somos nós, irmão. Deus, ele já entra na peleja, a vitória já é garantida, já é certa. Então Deus, quando viu aquela criança tomando uma atitude, porque o que Deus quer é atitude. Como atitude, Deus entra com você. Você decide louvar e Deus entra com você. Você decide tomar uma posição, descer na casa do olheiro e Ele vai trabalhar sobre a sua vida. Você desce para ouvir a sua voz, Ele fala com você, coloca você de pé e lhe leva a resposta a qual você veio buscar. Então Deus, quando Ele vê Davi descer naquele vale e vê aquela criança colocar o nome dele em jogo, na cena, porque tudo que você for fazer, irmão, coloca Deus no negócio. Não coloca a sua confiança, o seu poder de imaginação, de sabedoria. Não, eu posso, eu sou forte. É com minha capacidade, com minha sabedoria. Não, coloque Deus na cena. Falou: Senhor, eu estou entrando, mas é o Senhor que vai fazer. Senhor, eu estou indo, mas vai na minha frente, Senhor, porque sem Ti eu não posso nada. Tudo quanto nós for fazer, é o que nós aprendemos. O que é que nós estamos aprendendo? A confiar no Senhor. Não deixar nada e nem ninguém a nos abalar a nossa fé e nem a nossa esperança no Senhor. Tem muitos que têm esperança, mas uma esperança morta, irmão. Espera, mas sem acreditar. Mas Deus quer no meu, no seu coração, uma viva esperança. Uma esperança viva. Uma esperança, meu,
poderosa e viva e confiante nele. Então Davi, ele conhecendo a Deus, ungido pelo próprio Deus, vendo o que Deus fez na vida dele, livrando ele do leão, do urso. Davi, que negócio é esse, rapaz? Como foi que eu venci esse urso? Misericórdia. Olha o meu tamanho com um urso. Antes que nem esse eu venci um urso. Foi Deus que venceu. E um leão, quando partiu para cima dele? Quem é que vence um leão, irmão? E uma criança venceu um leão. Ele falou, Deus do negócio. Eu tenho que apresentar esse Deus que fez todas as coisas a este povo. Este povo vai conhecer, sabe por quê? Porque se você conhece a Deus e sabe o que Deus faz, leve as pessoas a conhecer esse Deus e apresentar a Ele o que Deus faz. Deus faz coisas grandes, meu irmão. Então não abandone a sua confiança, não pare, não retroceda. Ô irmão, talvez você falou assim, é o último dia que eu venho na igreja, eu já não confio mais em ninguém, já não acredito mais em ninguém. Pronto, tudo bem, você pode não confiar no evangelista, não confiar nesse, no A e no B, mas no Senhor você tem que confiar, irmão, porque Ele é fiel para cumprir todos os propósitos que Ele falou na minha vida e na sua vida. Porque tem muitos saindo da presença do Senhor, muitos voltando, muitos retrocedendo. Porque os outros estão falando algo para ele. Você viu porque o povo estava temendo? Foi que Davi disse, Saul, não desfaleça o coração. Tinha alguém desfalecendo, tinha alguém contra, tinha alguém lançando uma má palavra. Mas hoje você veio aqui e Deus está dizendo, filho, não dê ouvido à má palavra, porque eu vou te colocar em lugar grande. Eu vou te levar em terra que você nunca pensou em pisar. Quando você adorar o meu nome, eu vou batizar pessoas em língua. Ei, quando você fazer e ficar na posição, eu vou curar, eu vou mover, vou salvar, vou restaurar, vou jogar toda a afronta por terra, toda humilhação eu vou apagar diante dos seus adversários. Você acha que os irmãos de Davi queriam ver Davi ali? Rapaz, ele falou bem assim, lá vai ele achando que é alguma coisa. E aparecer mais uma vez. É isso que ele sabe fazer, se aparecer. É isso que ele sabe fazer, se aparecer. Agora ele desceu lá. Agora, olha o que vai acontecer com ele. Tem pessoas achando que é seu fim, essa luta. Tem pessoa que essa prova que você está passando, falou, ela não vai suportar, ela não vai resistir. Quem não vai resistir é o adversário, se você permanecer confiando nesse Deus. Porque envergonhados e confundidos serão todos os seus adversários. Se você permanecer, não se humilhando para o adversário, mas para Deus, fique em paz, porque no tempo certo, a porca que preparou para você, o próprio adversário vai cair nela. Ei, lembra de Naamã? Naamã, ele preparou uma porca, mas chamada Mardoqueu, que confiava no Senhor. Todos que confiam no Senhor, pode esperar, e certo é a vitória. Vamos se colocar de pé? Oh, aleluia! E Deus vendo aquela criança descer. Porque Deus, Ele inclina para olhar para a terra. Diz que os olhos dele é como chama de fogo, que passeia por toda a terra, procurando alguém que esteja na brecha, procurando alguém que confie nele, procurando alguém que, independente da situação, o coração está ardendo por dentro, de tanta fé e querendo fazer Deus ser visível na vida dos outros. Davi, ele tinha um coração tão fervoroso, tão confiante no Senhor, porque não tem outra explicação para uma criança descer contra um gigante, irmão, contra um guerreiro treinado, um soldado perverso e cruel, que mataria alguém sem pensar duas vezes. E quando ele olhou para aquela criança, ele falou, hoje mesmo eu vou despedaçar você.
Hoje mesmo, quem é você? Você é algum cão para vir contra mim? Hoje mesmo eu vou despedaçar você, eu vou te dar para as aves comer, para os arbustos comer, amedrontando aquele menino, irmão. Mas aquele menino, ele não tinha um espírito, irmão, de covardia. Ele tinha um espírito, irmão, de gigante, de guerreiro, porque Deus vivo estava com ele. E quando ele desceu em cena, Deus olhando e procurou e viu tanta fé naquele garoto que falou assim: eu tenho que descer com ele. Eu tenho que descer com ele, porque ele confia em mim. Quem confia em mim anda comigo. Quem confia em mim, eu ando com ele. E quem anda comigo, certo, é a vitória em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.